boa noite. Estamos mais uma vez em Nova Med para gravar hoje o nosso episódio número 23. Eu sou o João Ranum. E eu sou a Dani Textor. E antes da gente apresentar os convidados de hoje, esses dois que são muito especiais, uma inspiração pra gente, a gente vai pedir para você que está chegando agora já se inscrever no canal, deixar seu like. Não esqueça de clicar também para ativar as notificações. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para todos vocês. Estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo Cleto, médico cardiologista intensivista, coordenador de UTI há mais de 20 anos, que vem compartilhando muito conteúdo nas redes sociais através da Liberdade Médica. Uma boa noite, doutor. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos. Prazer é nosso. Estamos também com o doutor Ian Camilo, médico formado pela UFMG, pós-graduado em emergência, atua na área de medicina intensiva e CEO de Liberdade Médica. Obrigado. Prazer estar aqui para a gente bater um papo bem legal sobre tudo que vocês perguntarem, tudo que for. É rolando. isso aí, eu quero Como polêmica que hoje. cabe um currículo desse tamanho numa pessoa de 18 anos? Olha essa carinha! Né? Você foi para encher linguiça. Para dar início ao nosso bate-papo de hoje, a gente levantou a pauta que o conhecimento liberta. E vamos começar justamente do início, né? Eu acho que todos nós médicos tivemos sempre o primeiro medo na vida formado, que é justamente a primeira canetada, a primeira carimbada ali, acabamos de pegar o CRM, já temos aquele medo de estar perdendo, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês que atuam na área médica de ensino, vocês acham que a gente sai da faculdade pronto? Cara, essa é uma das únicas certezas que eu tenho, na verdade. A gente não sai preparado, de forma nenhuma. Acho que nenhum dos dois pilares, né, principais que eu vejo, um é o pilar técnico, e aí eu acho que a faculdade, a grande maioria, nos prepara para ser um médico generalista, basicamente um médico que sabe um pouco de tudo, mas não consegue fazer, talvez, aquilo que ele entrou na faculdade de medicina esperando, que é salvar vidas, né? Acho que o cerne de um médico, o que ele mais quer quando faz medicina é saber salvar vidas. E nessa parte técnica, eu não tenho dúvida que a faculdade não nos prepara da forma que tinha que ser. E do ponto de vista também de soft skills, outra grande assimetria, porque a gente não tem aula de coisas básicas que o médico precisa, né? Às vezes marketing, comunicação, oratória. Então, são coisas que vão fazer a gente passar perrengue logo no início da carreira. Doutor Rodrigo, o senhor acha que isso seria uma dificuldade do ensino acadêmico ou houve uma piora do ensino? Qual que é a opinião do senhor? Eu acho que é a relação de oferta e demanda, né? À medida que foram abrindo muitas faculdades, o ensino realmente foi decaindo muito. Hoje é difícil você encontrar um estudante que se forma e que se forma razoavelmente pronto para dar um plantão no pronto-socorro. Eu lembro bem que na minha época, a gente, para poder assumir um plantão, ir para um pronto-socorro, trabalhar numa unidade de terapia intensiva, você precisava estar pronto de verdade. E hoje, eu estava conversando ontem, o que mais me deixa perplexo são os médicos acabarem a formação curricular e não terem uma formação técnica para assumir um plantão para salvar a vida. Isso é uma coisa que mais me deixa assim, perplexo. Eu agora, conversando com um amigo que foi residente comigo na época da cardiologia, e ele teve a cunhada que sofreu um trauma e foi parar no hospital público. E ela grave, teve um politrauma, precisava drenar tórax, e, enfim, o médico não sabia fazer, e ele precisou viajar da cidade dele para uma outra cidade, 330 quilômetros, e se ele não chegasse lá a tempo, certamente ele teria perdido a cunhada. Por quê? Porque o médico, ele não está preocupado, muitas das vezes, em buscar a formação adequada para oferecer para aquele cliente, para aquele paciente o melhor. E isso tem me assustado demais, mas assim, demais. À medida que a medicina sempre foi uma profissão que remunerou muito bem,
remunerou muito bem. Mas anote o que eu vou falar. Me cobre daqui a 5 anos. Como a medicina está caminhando, médico vai disputar a vaga de Uber daqui a 5 anos. Acredito nisso. A gente Anote. fala isso muito. Anote e me cobre. Por quê? Outrora, era normal o médico se formar bom, ruim, medíocre. Ele ia ter emprego, porque não tinha essa mão de obra, né? Hoje em dia, só vão se estabelecer os bons. E aí você vai me perguntar, putz, mas o que é ser bom? Também já foi ser bom ter apenas hard skills que a gente comenta no nosso dia a dia, formou numa federal, fez uma residência. Acabou isso. Isso faz parte do processo. Se ele não desenvolver essas soft skills que o Ian comentou aqui, saber se comunicar, ter proatividade. E o mais importante hoje, que é o que a gente vê, é a mudança do cenário do médico entender sobre empreendedorismo. Justamente isso que eu queria chegar nesse ponto. Porque, às vezes, a gente tem o costume de terceirizar a culpa, né? Mas a não formação de forma correta do profissional cabe muito a ele buscar e ir atrás, né? Por exemplo, se ele vê que na faculdade dele está tendo deficiência da parte prática, ele pode muito bem correr atrás de algum serviço para fazer algum estágio ou que seja contratar algum curso. Se está faltando ele a ter uma experiência em um tratamento intensivo, ele pode correr atrás e também. Então, assim, a gente muito terceiriza a culpa, né? Ah, não, a faculdade não me ensinou isso aí. Mas hoje em dia, por mais que esteja uma formação talvez deficiente, eu acho que nós nunca tivemos nesse contexto onde tem tanta informação fácil, né? Até de graça, às vezes, na internet, ou uma facilidade para conseguir um estágio em qualquer situação, em qualquer local. Concorda? Com certeza. Mas então eu queria fazer 2 parênteses aqui. O primeiro a gente falou aqui sobre muitos dos médicos que saem e vão encarar ocupar um cargo ou um lugar em que ele não está preparado. A quem vocês atribuem essa culpa? Ao profissional, ao hospital, à unidade que contrata ou recruta esse profissional sem capacidade, sem capacitação técnica, sem um teste, não sei, ou ao médico que vai pensando só no que ele vai ganhar ali? Então, quando um casal separa, a culpa é do marido ou é da mulher? Depende. Dos dois. Assim, vamos mudar de assunto. Dos dois. Péssimo exemplo utilizar nesse contexto, né? Mas enfim. É dos dois, sempre. Então, quando a gente está criando lá no hospital alguns processos exatamente para isso. Então, a gente hoje só tem contratado médicos que têm a CLS, a gente só tem contratado médicos que têm trabalhado conosco durante um período ou que foi interno nosso, a gente dá muito valor a isso. O médico que foi nosso interno, ele praticamente, se ele foi nosso interno e vai fazer medicina interna, e quando eu falo medicina interna, é clínica médica, terapia intensiva, ele praticamente chancelou uma vaga dele de uma oportunidade para trabalhar conosco. Então, eu acho que a grande maioria das vezes é do profissional, é do aluno, do interno, que acredita ainda que a gente está há 2 décadas, 3 décadas atrás, que ele vai ser chamado para trabalhar tão logo ele se forme. E hoje a gente está vendo um desemprego no meio médico extremamente grande. Isso nunca aconteceu. E nos últimos 2 anos, né, a gente teve o boom do Covid, que abriram muitas oportunidades. Acabou o Covid, fecharam-se as vagas, voltamos ao mundo normal. E nesse mundo normal, a gente está vendo que só consegue espaço aqueles que são bem formados. E quando a gente fala de formação, não é só formação no papel. Formação de se colocar numa instituição, é aquela pessoa que vê a solução e não vê o problema. Proatividade, ajudar o gestor, o dono do hospital, a poder conseguir viabilizar a manutenção daquele serviço com qualidade. Então, é esse perfil, e eu tenho um privilégio de trabalhar com mentes brilhantes, né, ao meu lado.
Então, o nosso grupo corpo clínico é um corpo clínico brilhante, de jovens extremamente competentes e que conseguem entregar as melhores soft skills que qualquer gestor gostaria de ter ao seu lado. Então, objetivamente, a culpa são dos dois, mas o médico precisa mudar o seu mindset urgentemente. Senão, vai dirigir o Uber daqui a 5 anos, viu, Me dá doutor? alguns exemplos de algumas soft skills que o médico poderia correr atrás de aprender hoje na atualidade. Porque a gente está falando isso aqui, mas por incrível que pareça, às vezes é simples, né? Mas a gente conhece. Às vezes tem a pessoa que está nos ouvindo que não sabe nem o que é soft skills e hard skills. Esse é o segundo parágrafo, o segundo parênteses que eu queria fazer, é que vocês realmente falam muito e valorizam muito as soft skills. E esses dias assistindo um TED Talk eu vi que cerca de 65% das pessoas que hoje estão no ensino fundamental vão ocupar cargos que hoje ainda inexistem. Então, que a nossa maior habilidade no futuro, quem vai ser o melhor profissional? Aquele que tiver capacidade de aprender e desaprender facilmente. Porque coisas que cardiologia, qualquer especialidade dentro da medicina, que era ontem um tratamento de primeira linha, hoje é proscrito e vice-versa. Então, assim, a gente vai ter que aprender essas soft skills, que são coisas que a gente ainda não aprende na escola, não aprende na faculdade, e é isso que o InovaMed tenta fazer muito, né? Talvez atuar um pouco nessa frente. Mas, assim, a gente queria que vocês dessem um pouco desses exemplos que, para vocês, hoje, no mercado de trabalho, são soft skills indispensáveis para o médico. Acho que a primeira que eu posso falar aí é comunicação, né? E comunicação não é só comunicação interpessoal, que você tem que ter a habilidade de, às vezes, não ter vício de linguagem, de olhar no olho, de saber se comunicar claramente, né? Eu acho que a pessoa que se comunica melhor, que tem mais confiança numa roda de conversa, em uma sala, ela consegue convencer todas as outras, né? Isso não é manipulação, né? Isso não é uma persuasão de baixo nível, isso é apenas uma comunicação efetiva, que as pessoas se conectam por meio de comunicação, né? Então, a comunicação interpessoal e outra é a comunicação intrapessoal, que é o fato de você saber lidar com emoções, né? E aí entra um outro nome que é inteligência emocional, porque hoje, nessa era do digital, da internet, né, a gente vê mais do que nunca pessoas muito ansiosas, pessoas querendo resultados mais rápidos, as coisas muito aceleradas, então isso gera depressão, gera ansiedade, gera nervosismo, gera distração muito fácil, enquanto os médicos são muito distraídos, né, em relação... hoje mesmo eu presenciei algo que me marcou, né? Eu fui fazer um transporte de uma paciente que estava na UPA para um hospital particular. E aí eu cheguei lá, eu já sabia que UPA não é um cenário que a gente espera ter muita estrutura, mas eu fiquei espantado com o distrato, né, o desinteresse do profissional que estava me passando o caso no paciente. Então, não soube passar várias informações que são fundamentais. E eu não acho que foi só falta de capacidade técnica. Eu acho que foi uma distração mesmo, um desinteresse, né? Hoje é muito fácil a gente se distrair. Então, eu acho que médico tem que ser muito, muito focado, porque é uma profissão que tem muita responsabilidade. Então, você precisa estar atento ali no plantão, no trabalho, né, para colocar em prática a sua hard skill, mas a falta de soft skills também atrapalha, né? Então, a gente fala em coisas separadas, né? Mas na verdade, uma coisa complementa com a outra, né? Hard e soft skills. Então, a primeira aí que eu já elenco é comunicação. Comunicação interpessoal, porque o médico acaba sendo o líder da equipe também, né? Tem que ter uma comunicação efetiva com a família, com a enfermagem, com o fisioterapeuta. E a comunicação intrapessoal, que é o fato de ser uma pessoa mais centrada, porque lida com vidas e controlar emoções, né?
Como é que você passa más notícias? Como é que você recebe notícias ruins? Como é que você lida em situações de estresse? Então, essa é a primeira soft skill E aí. o senhor acha, como gestor, acha que tem algo mais que a gente poderia colocar? Cara, eu acho que é um bundle de situações que a gente precisa ter no nosso dia a dia, não só como profissional, mas na vida. Proatividade, disciplina, resiliência. Eu acho que eu tenho 20 e poucos anos de formado, né? Então, eu acho que essa minha geração é a geração da resiliência, sabe? É a geração da proatividade. A gente não tinha opção. A gente não tinha opção. A gente tinha que ser diferente, a gente tinha que buscar o conhecimento. E uma coisa que me impacta até hoje é que a gente nunca buscou fazer medicina pelo dinheiro, coisa que essa geração faz pelo dinheiro. E é por isso que essa geração precisa mudar completamente o mindset, porque senão eles estão destruindo a profissão. Eles precisam mudar esse entendimento de trabalho, profissão, dinheiro. Então, a gente foi sendo moldado dentro do processo. Mas isso leva tempo. Isso leva muito tempo. Eu digo o seguinte, eu tive sorte depois de 20 e poucos anos. A sorte apareceu para mim. As pessoas hoje, com 2 meses, as pessoas querem estar não dando plantão final de semana, trabalhando de segunda a sexta-feira, mas sexta-feira à tarde não, porque sextou, né? E a vida é assim. Então, não tem como uma pessoa, e aí não é na medicina, é na vida, como que ela vai dar certo se ela tem esse pensamento? Então, é isso, é uma série de situações que eu acho que está completamente equivocado, que talvez esses futuros médicos não queriam ser médicos e os pais obrigaram eles a ser médicos, e aí agora eu tenho uma profissão e preciso resolver isso. Então, falta amor. Eu, às vezes, quando passo o round e a gente conversa, e quando eu olho para um paciente que ontem estava normal e hoje está deitado num leito nosso lá, com um AVC, com um infarto, cara, o que ele mais quer ali é que você doe tempo, carinho e amor. Você não precisa, nem muitas das vezes, estar up to date no último guideline que saiu semana passada, porque eu digo que a medicina é a simplicidade, é o simples sendo feito bem feito. E não, a gente até precisa de vez em quando estar com um rebuscamento maior do que você está fazendo, mas 95% é o simples sendo bem feito. E você chegar, conversar com um vovozinho de 85 anos, a gente está com um paciente lá que a gente não consegue deshospitalizar ele é um DPOC grave e uso de ventilação mecânica, a gente não consegue colocar ele em assistência domiciliar com respirador. E ele está lá conosco. E hoje eu fui conversar com ele, seu fulano, vamos lá fora ver o sol? E aí a gente prepara toda aquela estrutura de levar o respirador, a equipe inteira, com bala de O2, todo mundo com um monte de afazeres ali no nosso dia a dia, mas a gente dedica aquele tempo, aquele amor, aquele carinho para aquele paciente que muda, ele volta sorridente. Você entrega amor, colhe amor. E hoje falta muito isso, porque as pessoas pensam o tempo inteiro em dinheiro, em retorno financeiro. Eu quero ser reconhecido, mas ninguém hoje em dia quer atravessar o caminho, né? As Verdade. pessoas querem pular etapas. Ou querem que sejam atravessadas, né? Mas aí eu pergunto para vocês, é algo que a gente vê, cada episódio parece que é interessante, porque vem o mesmo conteúdo, mas de uma abordagem diferente. E eu sempre gosto de levantar esse questionamento. E qual seria uma solução? Da onde que viria? Viria de forma individualizada?
com cada colega médico tendo essa noção que precisa mudar a medicina, ou através da gestão, ou através da educação continuada? O que poderia ser feito? Cara, excelente pergunta. É difícil, né? Porque a gente, muitas das vezes, eu acho assim, é muito fácil botar o problema em pauta. Mas e a solução? Eu acho que é o que a gente está fazendo agora, né? Fornecer educação médica, que na verdade, nós estamos falando aqui da parte médica, educação gratuita, para que as pessoas possam se empoderar e exatamente mudar a sua trajetória. O que a gente faz no nosso canal, o que a gente faz lá no dia a dia, quando eu tenho a oportunidade de ficar com um interno, olhar no olho dele e falar, cara, você está tendo a oportunidade de estar no maior hospital privado do estado de Goiás, um hospital que se dedica em fazer a excelência, um hospital que se dedica a entregar o melhor que ele pode. Você está com pessoas extremamente capacitadas, aproveite, fique aqui. Seu horário termina às 19h, você está autorizado para ficar aqui até amanhã, 7 horas da manhã. Ninguém fica. Né? Ninguém fica. Uhum. Mas isso é engraçado, sabe por quê? Porque eu me enxergo na pele. Eu também já passei por isso. Muitas das vezes a gente tinha oportunidade de estar lá, mas é muito difícil a gente ter esse controle, né? Essa proatividade, porque a zona de conforto, ela é confortável, né? É difícil sair dela, né? Eu entendo também o colega que está lá com a cabeça no intermédio, que está lá, mas isso aí, o que é o problema? É maturidade. Isso aí a vida vai ensinar, não tem jeito. Maturidade é algo que a gente vê muito, né? A medicina, ela ensina muito isso pra gente. Até respondendo a pergunta da Dani sobre de quem é a culpa, como achar a solução, eu vejo claramente que a culpa, ela respeita uma linha temporal, né? Até o momento que você não tem o CRM, a culpa pode ser imputada ali na faculdade, na sua família, na sua, né, na formação que você teve. Mas a partir do momento que você tem o CRM e você carimba ali, você vê seu nome e você vê que é você que está fazendo aquilo ali por uma vida, aí dali para frente a culpa é sua, você consegue enxergar isso com mais facilidade e aí você tem que buscar, né? E é exatamente isso que a gente faz em relação à capacitação de médicos para salvar vidas, que é esse que é o propósito da Liberdade Médica. Justamente com esse propósito de compartilhamento, de compartilhar conteúdo, de trazer insights do dia a dia que surgiu Liberdade Médica. Com certeza. E foi ideia de quem? Então, eu criei esse projeto educacional lá atrás, mas foi mudando, né? As coisas foram mudando, a ideia foi amadurecendo. Então, assim, a criação foi minha, mas hoje, do jeito que é e como a gente faz, somos nós dois mesmo e toda a equipe que ajudou a montar esse projeto, porque ninguém faz nada sozinho, né? E quando a gente tem esse propósito ousado, né, que é capacitar médicos para salvar vidas, eu não consigo fazer isso sozinho, o Dr. Rodrigo não consegue fazer isso sozinho. E uma pergunta, foi fácil chamar o Dr. Rodrigo para participar? Ou o senhor já era da rede social ali? Não. Tem cara de ser conservador, Tem cara de hein? ser conservador. Eu imagino o primeiro dia, mas Dr. Rodrigo aqui, ó, isso aqui é uma câmera, a gente vai gravar um vídeo. O senhor só faz. Não, esse negócio não é comigo, não. Faz aí, não sei o quê. E aqui, justamente, saindo um pouquinho dessa primeira parte nossa, né, é interessante ver que o senhor viu um desafio ali, né, de estar enfrentando uma câmera, de estar dando uma aula para milhares de pessoas que vão estar assistindo, mas topou, assim, vamos fazer. E o que fez o senhor, motivou o senhor a tentar romper essa barreira? Então, foi exatamente isso. Eu me vi da seguinte maneira. Não adianta eu ficar aqui reclamando que a formação médica é ruim. Não adianta eu sentar com o Ian e falar assim, cara, onde nós vamos parar? Se eu tiver um AVC amanhã, eu tenho certeza absoluta que eu vou rodar quase todos os hospitais aqui do estado de Goiás e você conta no dedo quem consegue, quem tem protocolo hoje para trombolizar um paciente com AVC isquêmico. Você conta no dedo. Você conta no dedo o médico que está agora
num plantão noturno, nos hospitais do estado de Goiás e que sabe trombolizar um paciente. 98% dos pacientes com AVS isquêmico no Brasil não são trombolizados. Isso é um dado assustador. Isso é impressionante. E isso muda completamente a capacidade laboral da pessoa. A pessoa teve oportunidade, ela teve uma patologia e ela chegou no hospital para ter uma oportunidade de mudar a vida dela. E aquele médico que teoricamente deveria ser capacitado a isso, não consegue entregar para aquele cliente, para aquele paciente, o melhor que hoje pode se fazer. Então, a gente conversou assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa entregar, mas entregar algo diferente. E aí veio essa ideia da gente não só produzir o conteúdo teórico, mas produzir o conteúdo prático de fato. Como faz? Como se eu estivesse pegando na mão de um menino que acabou de se formar e falou o seguinte, ó, você vai prescrever assim, você vai fazer assim, os cuidados que você tem que ter são esses. Segue esse método que você vai conseguir executar com o máximo de precisão possível. E aí a gente conseguiu desenvolver essa nossa metodologia, que ela, eu vou dizer, eu nunca vi nada igual. Exatamente porque ela é teórico, prática, onde a gente consegue agregar tudo que a gente pensou que um médico precisa saber dentro de um pronto-socorro, de uma unidade de terapia intensiva, para salvar a vida. Ali não vai formar um intensivista para ser diarista numa unidade de terapia intensiva, para coordenar uma unidade. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é isso. Chegou um paciente com uma síndrome neurológica aguda, ele vai saber identificar, tratar com o máximo de certeza possível. Então, esse é o nosso propósito. É isso que a gente está buscando. Eu acho fantástico a escolha do nome. Eu sou fã da liberdade médica, porque, assim, vocês colocam lá no site, né, que conhecimento é libertador, né? Então, Francis Bacon já dizia conhecimento é poder. Então, nada mais do que vocês estão fazendo é empoderar os médicos através da informação. Eu acho que a informação hoje é, assim, gratuita, não tem desculpa para que a gente não tenha, e a única desculpa talvez seria a falta de interesse, porque olha quanta coisa que vocês entregam, seja pelo Instagram, seja pelo site ou qualquer coisa, e assim como vocês, outros também, perfis muito bacanas. O InovaMed, em outro segmento. Mas assim, eu falo que informação é libertadora porque tem algumas histórias, e para mim até uma informação que esses dias eu não sabia e que mudou assim o meu comportamento foi que eu não sabia, e talvez muitos não saibam, que lixo infectante é cobrado pelo peso. Então, olha quanto a gente onera o sistema às vezes por não saber. Aí você vai lá, enxuga sua mãozinha, joga sua compressa no lixo infectante e assim, você sabe o que é infectante e o que não é. Mas tá ali, o primeiro lixo que você vê. E isso mudou o meu comportamento. E assim como isso, uma história que eu gosto bastante também, na época que teve o tsunami na Indonésia, uma menininha de 10 anos conseguiu salvar um monte de vidas por uma informação que ela tinha tido na aula de geografia há pouco tempo antes, de que se o mar recuasse muito e conseguisse ver tantos metros de areia, era um sinal de que um tsunami poderia vir. E aí ela percebeu aquilo, falou com os pais reconheceram, avisaram as pessoas e muitas pessoas foram salvas. Então, assim, olha como é poderoso isso. E eu acho que o único meio mesmo é a gente ter informação para que a gente possa libertar as pessoas, salvar as pessoas e nos libertar. Porque nada melhor do que você estar dando seu plantão e estar seguro de que se chegar qualquer coisa, tá tranquilo, eu vou conseguir manejar, né? Sim. Tanto é que você deu um spoiler aqui, que horas que mais vem de curso? De madrugada, E 2, por 3 quê? da manhã. É aquele médico que está no plantão passando perrengue, né? E o nome do nosso curso, inclusive, que chama Método Plantão Sempre Tranquilo, tem esse nome, muita gente
pergunta, né? Poxa, não é muita prepotência? Como assim, plantão sempre tranquilo? Não tem plantão que não é tranquilo, não tem jeito. Os meus, inclusive, nunca são. Inclusive, tem essa superstição, né? Que você não pode falar que o plantão tá tranquilo, senão vai começar Uhum. a chegar Pipocar. muito paciente grave, pipocar, passar perrengue. Colocar 2 meias, né? Pra garantir. Mas por que tem esse nome? Primeiro, o método é de verdade. A gente criou uma metodologia, um caminho, um roteiro que fica mais fácil você acertar do que você errar. Quer dizer que a gente vai te ensinar tudo? Você nunca vai ter dúvida? Não. Mas seguindo o roteiro, um passo a passo, você tem menos chance de errar. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, por fim, a última coisa. Então, já dando um spoiler, a grande maioria dos médicos que começam a dar plantão tem uma ansiedade muito grande pelo último passo. Ele quer salvar aquele paciente o mais rápido possível, ele quer prescrever o trombolítico, ele quer fazer alguma coisa, só que esquece de passos anteriores, né? Se eu tratar bem a doença errada, eu estou tratando mal, entendeu? Então, por isso que o raciocínio clínico, que é um grande pilar do nosso ensino, ele amarra as peças desse método. E o fato de ter um plantão sempre tranquilo é justamente esse, é você estar tranquilo que você vai saber o que fazer, que você vai saber raciocinar e aplicar medidas salvadoras de vida. É isso que a gente quer passar. Uma vez eu fiz bagunça. Sabia que ia acontecer isso. Uma vez eu ouvi, talvez do meu maior professor de clínica médica, Dr. Plínio Torres, que o bom médico não é aquele que dá o diagnóstico, mas é aquele que pelo menos mais 3 hipóteses ele levanta, né? Sempre levar em consideração que muitas vezes aquilo que está na cara não é de fato o mais correto, né? Mas enfim, e gostaria de perguntar para vocês também, como que vocês utilizam as redes sociais para poder compartilhar esse tipo de conteúdo? Se houve algum bloqueio de estar mostrando o dia a dia lá no hospital, se houve algum preconceito de alguns outros colegas falar assim, não, mas agora vocês vão virar vendedor de curso. Como é que foi enfrentar isso aí? Fala lá, doutor Rodrigo. Não, para mim é tudo novo, né? Porque vocês que são mais novos, vocês cresceram com essa parte da internet. Mais ou menos. Mais novos. Mas muito mais novos. Então, vocês cresceram, né? O Ian domina muito bem a rede social, consegue se comunicar bem. E eu, de verdade, venho aprendendo, né, a me comunicar. Eu acho que venho avançando aí, né? O senhor fala muito bem. Eu venho avançando na comunicação. Mas acho que quando você fala com verdade, né, eu acho que né, não tem... A gente... quando eu converso com as pessoas, eu falo, gente, não tem como as pessoas que estão ali conosco no dia a dia não conseguirem captar as coisas mais importantes, porque é o que a gente faz no dia a dia, né? A gente não é algo fake que foi criado para poder fazer aquilo. Aquilo ali é a nossa vida, é o dia a dia. A gente acorda de manhã, às vezes dorme, às vezes não dorme, e está fazendo aquilo ali todos os dias, né? Então, quando a gente mostra um marca-passo transvenoso, é porque a gente passou ontem. Como faz? A gente sabe teoria, sabe prática. E aí não é modéstia, não. Nós somos bons naquilo que nós fazemos. E o que a gente quer é conseguir, desde o estudante que está lá no Acre, em Rondônia, que não tem a possibilidade de estar conosco no nosso hospital, de estar conhecendo a nossa estrutura, mas que ele possa, pela internet, ter essa oportunidade. Então, a gente acaba oportunizando, né, o país inteiro a se comunicar conosco. Então, eu acho que esse legado que a gente está deixando do conhecimento médico, ele é libertador. Ele é muito legal, ele é libertador. E você, já enfrentou algum preconceito? Virou blogueirinho agora? Com certeza. Já fui chamado de blogueirinho de emergência, né? Até porque eu sou mais jovem, mas eu nunca tive vergonha de me expor.
e de ensinar aquilo que eu sabia, né? Aquilo que eu estou aprendendo. Acho que ensinar também é uma grande forma de aprendizado. Então, hoje eu me sinto muito privilegiado. Eu gosto dessa área de educação porque eu aprendo muito, né? Então, estou sempre estudando, sempre revisitando a teoria e vendo junto com a prática e tendo a curadoria de médicos mais experientes, eu me sinto um grande privilegiado. Então, sou apenas mais um canal aí de aprender, de ensinar o que eu aprendo. Em relação a algo que você falou aí da notícia da tsunami da Indonésia, né? Vou abrir aqui em primeira mão um projeto que a gente vai iniciar, porque realmente nós estamos bem nichados em relação à capacitação médica, né? Educação de médicos, porque a gente vê que essa aí é a ponta, né? Se alguém passar mal aqui hoje, para onde é que vai? Um pronto-socorro, ser atendido por um médico, que provavelmente não é alguém que se especializou naquilo, está ali para fazer um bico, um dinheiro extra. Então, esse cara a gente quer atingir agora, urgente, né? Por isso que a gente faz isso no Instagram. Mas a gente sabe que a mudança, ela vem mais da base, né? Como, por exemplo, se alguém tiver uma PCR aqui na esquina, provavelmente essa pessoa não vai receber um cuidado que merecia. E é um cuidado tão básico que crianças de 7 anos de idade em países de primeiro mundo conseguem fazer. Estou falando do BLS, Suporte Básico de Vida. Então, qual que é o nosso projeto para a gente conseguir solucionar esse problema de vidas sendo perdidas de forma desnecessária? A gente está, juntamente com o hospital, na certificação da American Heart Association. E muito em breve a gente vai fazer parcerias com escolas para treinar as crianças e professores, né? Existe, inclusive, a Lei Lucas, que não sei se vocês conhecem. O Lucas foi um menino que teve uma PCR por um engasgo na escola e que não foi resolvido. Ninguém sabia o que fazer. E aí foi criada essa lei para que os professores, né, sejam capacitados ao básico, um suporte básico de vida. Então, a gente está muito, muito empolgado em agir nessa ponta também, na base, né, educando crianças nos colégios, educando professores para saberem o básico. E aí, cada projeto que a gente fechar com uma escola particular, por exemplo, a gente vai dar um treinamento gratuito em escola pública. Então, isso a gente imagina que vai fazer uma diferença fora também do meio médico, né? É para isso que a gente... Sabe o que eu acho legal? Podia muito bem estar trabalhando no hospital, ganhando dinheiro, não, mas vocês estão fazendo coisa além, né? Deixando um legado para o mundo, isso né? é muito bacana. Sabe, agora, é curioso, eu lembrei que quando eu vi a primeira vez a página de vocês, eu achei que era de São Paulo. Eu segui ali Liberdade Médica. Aí, inclusive, quando a gente participou do Comerv em Rio Verde, aí o pessoal falou assim, não, doutor Rodrigo Ian... Abraço pessoal de Rio Verde aí, você tá nos vendo, né? Doutor Rodrigo ficou fã da cidade. Nós somos de lá, de Rio Verde. Vocês são de lá? Eu fiquei impressionado com a estrutura daquela universidade. Fiquei impressionado. E digo mais, agora, primeira turma. A maior surpresa. Top. Eu era professor de clínica médica não era professor, staff, né? De clínica médica e da parte de enfermaria. Que legal. Da sala vermelha. Excelente, inclusive. Mais ou menos, né? Não, e detalhe, quem ensinou a senhorita a ler eletro? Para, o médico curso. Isso aí, porque o ortopedista. O curso. E aí, quando o pessoal falou assim, não, vai vir doutor Ian, doutor Rodrigo, para dar palestra também, acho que foi no dia depois da gente, né? Foi no dia depois, né? Foi. Acho que foi no dia depois. Acho que chegaram no segundo dia, né? Aí eu falei, nossa, que legal, mas vocês estão chique, hein? Trazendo avião e tudo mais. Eles não vieram de carro. Goiânia. De carro, mas de São Paulo vieram de carro. Eu falei, não, eu sou de Goiânia. Eu falei, nossa, eu não sabia. A gente trocou ideia, né? E o tanto que é legal de ter essa visão empreendedora, essa vontade de ensino, de trazer uma ideia, de romper, né? Esse mercado nosso que eu acho que tá precisando disso, né? Doutor Rodrigo, aí eu vou perguntar para o senhor também, que tem uma graduação,
feito a residência, feito a subespecialidade. O senhor acha que é muito importante? Claro que é muito importante, mas que é um diferencial para o médico ele fazer a residência ou a pós-graduação? Vamos entrar no assunto um pouquinho polêmico agora, porque eu tenho uma visão muito polêmica disso, eu quero ver a de vocês. Eu tenho mais uma polêmica daqui um pouco. Vixe, hoje é dia. O que o senhor acha? É óbvio. Eu vim da geração que a formação tradicional era a única opção. A gente não tinha outra opção. Inclusive, se você não tivesse uma residência, você muitas das vezes não estaria alocado num hospital diferenciado, um hospital de referência na cidade. Então, eu fui obrigado você é obrigado a fazer residência. E, como eu sempre quis fazer cardiologia, no meu ano, foi o ano que não se podia mais ter acesso direto. Parece que agora voltou a você ter acesso direto, mas no meu ano foi o primeiro ano que não podia mais ter acesso direto. Então, para fazer cardiologia, eu tinha que fazer clínica médica. Aí ele queria fazer neuro também, o hemato também, o dermato também. Todo mundo naquele ano precisava fazer. Foi um desespero. Um desespero. Aí você imagina esse desespero que tinha X quantidade de médico formado, e agora vamos passar para 20 e poucos anos depois, que a gente tem 20, 30 X médicos formados com a mesma quantidade de vagas. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, não é querer, não é mais opção, não tem vaga para todo mundo. Pode até ter vaga, como eu vejo, obviamente nós não vamos citar lugares, mas lugares que abrem residência de clínica médica ou de terapia intensiva, e aí eu vou falar com propriedade. Os meus internos aprendem mais que esses residentes. Os meus internos saem do hospital com raciocínio clínico, sabendo fazer procedimento, tendo visto drenagem de tórax, marcapasso transcutâneo, transvenoso, a gente monitorando o paciente com BIS, com TOF-scan, com coisas completamente atuais, tecnologia de ponta. A gente investe muito nisso. E muitas das vezes, em alguns lugares, eles se formando sem conteúdo, mas com aquela hard skill ali, né? Residência de clínica médica em tal local. Tem o título, né? Tem o título. Então, sendo bem objetivo, se ele conseguir ir para um local diferenciado, onde sabe que tem preceptores, que isso é um outro problema. Ensinar cansa. Ensinar, você tem que ter uma dedicação muito grande. Ensinar, você abdica de muito tempo seu para poder entregar por outro, né? Cada vez mais as pessoas não querem isso. Porque eu vou estar operando, eu vou estar no consultório, eu vou estar fazendo outros procedimentos onde eu vou estar tendo uma receita maior. Então, eu tenho problema zero se a pessoa fez ou não fez residência. Zero. Absolutamente zero. Mas a pessoa precisa deter conhecimento. E se ela sentar comigo em 5 minutos, ela não me engana. Eu não preciso de mais de 5 minutos para conversar com o médico para saber se ele detém conhecimento ou não. E muitas das vezes, o médico que fez residência em federal conversa comigo e passa vergonha. Aí você vai me dizer, mas ele está no... todo benchmark é o hospital federal, né? Você quer ser melhor do que aquele... E, na verdade, não entrega. Não entrega. Não é que... Veja bem, eu não estou dizendo que o médico não deva fazer a residência. Com certeza. O médico deve se especializar, mas buscar ferramentas para que ele possa adquirir conhecimento com qualidade sem que ele seja explorado. É o que a gente sempre fala aqui. Antigamente, a residência ela abria a porta para o mercado, né? Hoje, ela te coloca na frente da porta. Se você não meter o pé e romper e enfrentar, você não vai passar, não. Porque isso não é mais também um diferencial tão grande. Residência, milhares têm.
que você tem de diferente daqueles que fizeram residência? E agora tá entrando até GO tem pós. Até Veja a bem. cirúrgica tá tendo residência. Então, Residência não tá pode tendo graduação. pós. Então, assim, a gente tem que ter um diferencial a mais, que não só soft skills, que não só um ser proativo, ser bom, ter conhecimento técnico e fazer aquilo que deve ser feito na residência, sair sabendo fazer, mas, assim, realmente buscar coisas além. Então, por exemplo, coisas que... dermatologia, não tem muita cosmiatria, vai fazer cursos, vai atrás. A própria gineco tem hoje regenerativa que não se ensina, medicina integrativa. Então, são coisas que vão agregar muito valor e vão te dar um diferencial. Até para que, se você quiser pensar em uma receita, você precisa ter, né? O Ian tá se coçando pra falar. Deixa ele falar. Vai. Tá mordendo o Tá beijo. espumando. Não. Na verdade, sou bem tranquilo em relação a isso. Eu fiz pós-graduação, né? Mas por quê? Muita gente me pergunta. E aí, analisando os motivos, na verdade, eu sempre tive na minha identidade uma certa rebeldia por fazer aquilo que me dá mais liberdade. Então, eu não me via no momento que eu me formei fazendo residência, porque, sendo bem sincero, quando eu fiz ali meus anos de graduação, eu saí da faculdade pensando em fazer oftalmo, anestesia, poxa, para onde é que eu vou? Quero ter qualidade de vida, quero ganhar dinheiro, o que que eu faço? Todos meus colegas estão indo para esse lado. E aí eu fui dar meus primeiros plantões. No meu primeiro plantão da minha vida, foi o que transformou a minha carreira até hoje. Porque foi o pior plantão da minha vida, eu já contei isso algumas vezes. E eu passei perrengue, eu fui desafiado ali e tive contato com paciente grave, pacientes que precisavam de mim. Eu consegui dar o suporte, outros faltou alguma coisa e eu falei, poxa, isso aqui é diferente. A medicina de emergência realmente é os 15 minutos mais interessantes da medicina, os mais emocionantes. Depois daquele plantão, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não vou ficar do jeito que eu tô. Achei que a faculdade tinha me preparado. Eu até me preparei para esse primeiro plantão, fiz o ACLS, revisei todas as emergências clínicas, mas na parte ali da prática, não sabia prescrever direito, não sabia realizar procedimentos e não tinha um raciocínio clínico adequado. E aí, no final de semana seguinte, estava fazendo cursos nichados, especializados em pronto-socorro, em plantão, e tinham poucos na época, né? Mas logo em seguida, eu me matriculei na pós-graduação, online. Por quê? Porque eu queria aprender, eu não estava nem aí onde é que eu ia aprender isso, eu só queria aprender aquilo ali, agora, né? Para ontem. E aí, fui ganhando mais musculatura em relação à teoria. Entrei Isso é o que eu encontrei na internet. Concordo com você. Participação que bom que você especial. concorda. Esquecemos de apresentar ela, né? É a Siri, tudo bem, gente? Tá participando aqui do podcast com a gente. E aí fui tendo esse contato teórico, atualizado da medicina de emergência e na prática no hospital, né? Então, eu não coloquei, assim, eu não deleguei minha formação médica para uma residência, né? Eu não dividi o que eu gostava em caixinhas, porque o que eu gosto é paciente grave. Onde é que o paciente grave está? Ele está só no pronto-socorro? Não. Está só na UTI? Não. Então, fui me especializando nessas duas áreas, né? E eu tô muito satisfeito com o que eu aprendi, com o que eu aprendo. Tudo, né? Ainda bem que tem quem faça, né? E não tem que parar de estudar, né? Isso é interessante demais. E é interessante você falar essa palavra, né? Rebeldia, né? Muitas das vezes a gente não encaixa naquele caminho ali, a gente fala caminho dos ratos, né? É até meio pejorativo falar isso, mas não deixa de ser, né? Eu vejo também até na minha área, muitos colegas terminam a residência, fazem o seu R4, vão entrar no seu plano de saúde, ficar 2 anos com a ideia de sair e pegar o particular. Por que não mudar? Né? Por que ao invés de fazer o R4, não fazer uma pós-graduação de uma área diferente, conciliar aquilo com o mercado, já se posicionar com o particular, que seja esse a sua vontade.
né, comece a sua carreira do jeito que você gostaria de terminá-la, né? Eu acho que isso aí talvez deva ser um mantra em todo médico. Então eu vou entrar já na nossa polêmica que Que eu é o queria quê? falar. O doutor falou muito aqui sobre, por exemplo, as pessoas que assim, já não aceitam muito mais qualquer coisa, trabalhar, por exemplo, no final de semana, ali o sextou, meio-dia, né? Quem fez, fez. Então, assim, a gente tem esse caminho, né? Que normalmente, o médico que saiu da pós, que saiu da residência, ou recém-formado, ele vai pegar os piores plantões por uma questão de hierarquia e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também a questão de saúde mental dos médicos, né? Que é uma coisa cada vez mais falada, e eu vi que vocês já falaram sobre isso. Eu trouxe até alguns dados que eu achei muito interessante, que eu também desconhecia. Então, assim, hoje 75% dos médicos falam que os níveis de estresse que eles enfrentam no trabalho comprometem o seu desempenho. 47% já relataram sofrer de transtorno de ansiedade, 46% de depressão e 62% de burnout em algum ponto da sua carreira. E 49%, ou seja, quase metade dessas pessoas fazem uso de alguma substância psicoativa, automedicada ou não. Então, assim, a gente caminha para um rumo muito complicado na medicina, que você mesmo já falou, né? A gente precisa pensar muito bem o que a gente vai querer, pensar no nosso futuro, se qualificar e buscar agora. Mas e se a gente realmente, vamos supor, no início da carreira, né? Ou até aqueles que têm já muitos anos no mercado e dão esses plantões ruins, plantão de porta ou plantão de final de semana, plantão noturno, plantão caótico. Como a gente poderia amenizar isso, a saúde mental, além só do conhecimento técnico, e pensando em realmente melhorar ou dar suporte a essa saúde emocional dos médicos? Essa pergunta é perfeita e ela encaixa exatamente com o que a gente pratica hoje no hospital com os nossos médicos. Eu quase que obrigo os nossos médicos a terem um quadripé que é pautado na atividade física. É quase que obrigatório todo médico do hospital que está conosco fazer atividade física. E eles fazem. Ter a sua espiritualidade em dia. E aí, qualquer que seja sua religião, mas ter a sua espiritualidade em dia. Família. E focar na sua profissão. Então, você não vai ser bom médico apenas com as suas habilidades técnicas ou com suas habilidades pessoais. Você vai ser bom médico se a sua saúde mental estiver em dia. Você vai ser bom médico se de fato você tiver fé, amor. Você vai ser bom médico se você chegar em casa, ver seu filho, sua filha feliz e você conseguir sentar com sua esposa e jantar com ela e conversar. E ali você se repreenche com mais amor, com mais carinho, e no outro dia você está ali com a sua saúde mental perfeita. Só que nem todos conseguem ter essa percepção. Muitos deles acham que o sucesso é dinheiro na conta. Onde eu digo que o sucesso é você ter tempo para definir o que você quer fazer. E as pessoas, muitas delas, se matam durante sua vida toda para chegar lá no final, ter que gastar o dinheiro que ganhou buscando saúde. Então, por que você não pode fazer tudo junto? E a gente tem essa conectividade lá no hospital e a gente consegue encaixar isso, né? Eu, porque acordo muito cedo, né? Mas 5 e pouco eu estou pedalando. E aí eu falo para a turma, olha, o que você está fazendo? O que você está treinando? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. O que você está treinando? Não, eu estou treinando. Enfim, mas todo mundo de verdade lá no hospital faz atividade, né, Ian? Sim. Todo mundo é focado exatamente... Menos o Guto. O Guto tá precisando de... Guto, essa é uma mensagem para você. Foi uma indireta boa, hein? Né, Tá gordinho da turma. Não, tá treinando, tá Tá mais ótimo. engraçado, eu tenho certeza. Ele tá ótimo. E isso é muito legal, porque a gente vê todo mundo treinando, a gente vê todo mundo feliz, sabe?
todo mundo ganhando seu dinheiro, ganhando muito mais do que na época quando eu estava na idade desses meninos ganhavam, mas muito, não tem nem comparação. Esses meninos hoje são ricos, na essência. Né? Todos eles lá, né? E aí tem aquilo, o que eu tento colocar e que eles já absorveram, é o seguinte, tem coisa melhor que você trabalhar num hospital só? Você chegar de manhã, você está ali, parou seu carro ali, e aí você está só naquele hospital, você conhece todas as dependências do hospital, você conhece o dono do hospital, você poder tomar um café com o dono do hospital, você poder almoçar com o dono do hospital, você poder falar, doutor, precisamos investir nisso, não, vamos investir, precisamos fazer isso, vamos fazer, isso aqui precisa ser modificado. Então, assim, isso é ter saúde mental, não é trabalhar, muitas das vezes, num hospital onde as pessoas estão pouco preocupadas naquilo que elas vão oferecer para o cliente delas ou para o médico que está ali, como que ele vai chegar e vai sair daquele plantão com mais uma carga de trabalho que vai desestabilizar ele e vai chegar em casa super deprimido, enfim. Então, hoje eu tenho um orgulho imenso de trabalhar no maior hospital privado do estado, com pessoas brilhantes que conseguem se conectar comigo nesse ideal. Então, eu acordo todos os dias e saio de casa para me divertir. Eu não saio de casa para trabalhar. E a gente faz uma grande diversão diária, né? Com essa legal turma. falar, né? Porque eu gosto muito da filosofia do estoicismo, que é justamente a gente não ter controle sobre as coisas que acontecem conosco, mas termos controle da reação que nós temos a eventos adversos, né? Por exemplo, essa realidade é perfeita, mas para um colega que trabalha no SUS talvez seria mais difícil, mas não é impossível, porque ele pode manter esse mesmo quadripé, ele pode manter sua atividade física, ele pode ter sua conexão espiritual, em um momento talvez, em uma situação, um local tóxico, mas ele se blindando e sabendo ter controle sobre as suas emoções, ele conseguiria ter essa saúde mental, ter esse equilíbrio de vida. E Você também tá perfeito. sabendo gerir o seu perfeito. tempo, né? Com Tem uma certeza. máxima que eu gosto muito, é que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, você acaba entrando num ciclo e é exatamente o que você falou. Você chega no fim da vida sem nem perceber o que passou para trás e vai gastar tudo que você acumulou, de certa forma, tentando buscar uma saúde que você deixou para trás. Então, a gente, sabendo gerir esse tempo, tendo essa qualidade de vida, né, que a gente busca, é muito importante. E fantástico. Hoje foi show de bola. Show de bola, né? Show dos meninos aí do Verdade Médica. Para a gente dar início ao final, Ian, fala para a gente como é que você teve essa coragem de empreender, agora sendo bem mais empreendedor e não médico. Perfeito. Cara, não sei como que eu tive, porque na verdade eu durante minha vida eu fui por esse caminho, né? Não foi nada planejado. Então, mas eu acredito que empreendedor, na essência, é quem gosta de resolver problemas, né? E de tomar cacetada. Tomar muita cacetada, mas eu vi esse problema que estava em mim, porque eu acho que o mais interessante é porque eu vivi isso mesmo, né? Eu tenho menos Foi tempo uma de formado dor que o doutor sua. Rodrigo, foi uma dor minha. Então eu senti na pele isso, no meu primeiro plantão. Por isso que foi tão transformador para mim, e aí eu falei, poxa, eu quero resolver esse problema para mim primeiro, e aí vendo o que as outras pessoas, colegas meus passavam, poxa, eu acho que eu tenho uma forma aqui de solucionar, juntamente com o Dr. Rodrigo, a equipe do hospital e nossa equipe. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para todos os participantes que vêm para o Inova Med, nós sempre chamamos pessoas bem-sucedidas, e você se considera acima da média? Olha, sim, me considero, Aí sim. com certeza. Show de Não bola. tem que ter modéstia, Não tem que ter vocês modéstia. são. Vocês Né? são. E uma o coisa que você senhor? falou muito, muito interessante é uma coisa que o Paulo Vieira fala muito, que é: eu nunca busquei o meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito, eu simplesmente fui guiado para isso. Então, quando você vai e as coisas estão fluindo em um caminho e você está conseguindo mudar vidas, impactar vidas de pessoas e, consequentemente, a dos pacientes que eles atendem, aquele propósito te puxa. Você não tem como não fluir naquilo ali.
né? E é isso que vocês estão vivendo hoje. E o senhor, doutor Rodrigo, considera-se acima da média? Eu acho que todos nós que estamos lá no hospital, acho que nós estamos acima da média. Mas nós buscamos muitos anos capacitação para estar nesse momento, né? Hoje eu tenho um orgulho imenso É perceptível. de estar no hospital, Legal. né? Inclusive, o doutor Ibrahim já participou aqui com a gente. Um abraço para ele. O Ibrahim pai ou o filho? O filho. O filho também é brilhante, e eu tenho uma gratidão enorme pelo pai, né? O pai, na verdade, me deu oportunidade no momento que eu estava preparado e dali a gente pode marcar um outro podcast para dizer como que um hospital, há 15 anos atrás, que estava fechado, se tornou o maior hospital privado do Estado, o único hospital do Estado certificado pela American Heart para poder ministrar curso para toda a sociedade, com uma visão, uma cultura que a gente consegue implementar lá de entregar qualidade a baixo custo, porque é um outro momento que a gente está vivendo na saúde suplementar, que dá um outro podcast, que é falar sobre isso. O médico precisa entender que se essa mentalidade não mudar, as operadoras vão ter dificuldade, os hospitais estão tendo dificuldade, os usuários não estão conseguindo pagar cada vez planos de saúde mais caros. Então, a gente está vivendo uma nova era. Mas eu me sinto completamente acima da média, porque eu trabalho com pessoas acima da média. Legal. E eles me fazem ser melhor a cada dia. E se eu não estiver estudando todos os dias, esses meninos me engolem. Então, não tem outra opção. Então, se você pudesse deixar hoje uma mensagem, se quiser falar aqui para eles, para as pessoas que estão saindo da faculdade, que estão começando essa carreira médica, cada um vai falar a sua mensagem. O que você diria hoje? Que conselho você daria? Eu acho que a primeira coisa que o estudante ou médico recém-formado precisa é entender que ele precisa fazer medicina com amor. O dinheiro ele vai vir, ele vai fluir para você, mas faça com carinho, faça com amor, se dedique, tenha resiliência, tenha persistência, que o caminho é duro. Não tenha dúvida que o caminho é duro, mas ele é um caminho extremamente gratificante. Salvar vidas não tem preço, mas tem um valor que é muito grande. Perfeito, derramou sabedoria, né? Eu acho que minha mensagem final é, primeiramente, agradecer vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E o caminho que eu estou construindo ainda, né, junto com o Dr. Rodrigo, é persistência, buscar o conhecimento, porque realmente o conhecimento é emancipador em todas as áreas da vida. E estar sempre se reinventando, né, inovando, usar a criatividade, usar aquilo que a gente tem de mais profundo do ser humano para a gente conseguir ser profissional melhor. Então, continuar se capacitando, persistindo para atingir aquilo que você não passa um dia sem pensar. E aí, onde a gente encontra vocês? Nas redes sociais? Liberdade Médica Edu, nosso Instagram. Por lá é o principal canal. Beleza. Mensagem final, doutora Daniela? O que fica para mim hoje é realmente... A gente não falou nada de conhecimento técnico aqui, né? Mas mesmo assim, a gente sai transformado a cada episódio e hoje não foi diferente. O que mais me impressionou foi o brilho nos olhos de vocês, de falar de projeto e de uma coisa, de um lugar que vocês estão ocupando hoje e impactando a vida de pessoas sem uma pretensão e, obviamente, tendo muito retorno com isso. Não estou falando de financeiro, mas eu gostaria realmente de ter esse mesmo brilho nos olhos de fazer o que eu faço, que eu encontro em vocês. Então, agradeço imensamente por ter participado aqui com a gente. Vocês são realmente uma inspiração para a gente. E muito obrigada por terem participado. Eu que agradeço. Confesso que eu acho que eu nunca vi um colega falando assim com tanto prazer de trabalhar onde trabalha. Isso aí é talvez como é que fala?
uma cutucada, É. assim, né? Mas isso é a realidade, né? Por mais que pareça clichê, né? Ame o que você faça, que você nunca terá que trabalhar na sua vida, né? Realmente é muito motivador a gente tentar enxergar o nosso trabalho de uma forma diferente, né? Mas tem um episódio da Marcele, inclusive fica a dica para vocês que estão nos assistindo e para vocês. Marcele Asker, proprietária da Skin Place, fala que um dos primeiros processos para você crescer uma empresa de forma geral, desde a base, é realmente encantar os seus funcionários. Então, encante os seus funcionários, que não tem como a sua empresa não fluir, não crescer, né? É verdade. E aonde a gente te encontra, doutor? Eu, @DR João Anum, todo mundo tá cansado de saber ao final dos episódios. E você? E eu, @DRA Daniela Textor e @InovaMedcast. Esse foi o nosso 23º episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha, ajuda a gente a crescer. E muito obrigada, um beijo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau.